Deus de milagre, Ele vai curar pessoas aqui hoje. Amém? Vai tocar pessoas aqui hoje. Como é que o Senhor tem certeza disso? Porque Ele cumpre a sua palavra. Porque Ele é bom em todo tempo. Amém? Mateus capítulo 8. Glória a Deus. Mateus capítulo 8. Antes de nós lermos a palavra, deixa eu orar. Pai, estamos na Tua presença. Na Tua presença há abundância de alegria. Teu Espírito está aqui, Senhor. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. Então que a Tua palavra possa nos libertar. Que a Tua palavra possa quebrar toda a incredulidade. Possa trazer entendimento, sabedoria, revelação. Ministra no Senhor, que enquanto a Tua palavra está sendo pregada, pessoas estejam sendo tocadas de uma forma sobrenatural, quebrando fortalezas de depressões, tristeza, angústia, tocando, Pai, de uma forma sobrenatural. Nós recebemos a Tua palavra, nós reconhecemos a Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ministrar um pouco como crescer em autoridade. O que é uma autoridade? O que significa ser autoridade? Como nós falamos algumas vezes, autoridade, ou melhor, o mundo espiritual não reconhece títulos. Às vezes a pessoa tem um título, mas ela não tem autoridade. O mundo espiritual não reconhece títulos, o mundo espiritual reconhece autoridade. Às vezes a pessoa ela tem uma função, mas ela não tem autoridade. Ela tem um título, mas ela não tem autoridade para aquilo. E o foco dessa mensagem é mostrar a autoridade de Jesus Cristo, amém? Então, autoridade não é uma pessoa. Autoridade é o que está sobre essa pessoa. Autoridade não é alguém. Autoridade é o que está sobre esse alguém. Às vezes você pode não gostar daquela pessoa, mas a autoridade não é ela. A autoridade é o que está sobre ela. Vamos ler Mateus capítulo 8, Mateus 8. Eu acho que eu já comecei errando o primeiro versículo. Vamos ver se é Mateus 8 ou Marcos 8. Perdão, anotei errado. É Mateus 8, mas o versículo é o 5. Coloquei versículo 1, perdão. É Mateus 8, verso 5. Acharam? Ok. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também, lembre-se dessa palavra, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldado às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazem isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Tremendo, não é? Jesus está entrando em Cafarnaum, e o centurião, um homem de autoridade, diz para ele: eu tenho um empregado em casa, eu tenho um criado que está enfermo, horrivelmente, sofrendo. Jesus disse para o centurião era um homem de autoridade, e ele disse para o centurião: eu vou lá curar, eu vou
eu vou lá curá-lo. O centurião responde, escute, queridos, qualquer pessoa aceitaria a resposta de Jesus, tipo assim, Jesus está dizendo, eu vou lá. Todo mundo diria, por favor, vamos sim, feliz de te receber. Porém o centurião respondeu e disse, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O centurião acreditava que Jesus tinha tamanha autoridade que não precisava nem ele ir, apenas uma palavra liberada. Uau! Apenas uma palavra liberada seria o suficiente. E olha por que ele acreditava desse jeito. Versículo 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. O que o centurião está dizendo é o seguinte: assim como o Senhor é sujeito à autoridade, eu também sou. Quem falou para aquele homem que Jesus se submetia à autoridade? Pois ele disse, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ele está dizendo, eu sei o que é estar abaixo de autoridade. Em outras palavras, o centurião está dizendo, quem é sujeito à autoridade, tem autoridade. E como o Senhor é sujeito à autoridade, eu também sou. E por eu ser sujeito à autoridade, eu tenho soldado as minhas ordens. Ele está dizendo, eu sou sujeito à autoridade e eu tenho autoridade. E eu tenho soldado as minhas ordens e digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. Quando uma pessoa tem autoridade no mundo espiritual, ela tem poder para ligar e para desligar. Autoridade é o que o mundo espiritual reconhece. E aí, nós podemos pensar que Jesus tinha autoridade por ele ser Jesus. Nós vamos ir mais fundo nisso. Abra a tua Bíblia em Lucas 20. Lucas capítulo 20. Aleluia. Lucas capítulo 20. Agora sim, é versículo 1 até o 8. Lucas 20. Lucas 20, versículo 1 a 8 diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nesses termos: dizem-nos com que autoridade fazem estas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhes, ou quem te deu essa autoridade? Versículo 3, perdão. Então lhe respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta, dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si, se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditaste neles? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, eles responderam que não sabiam. Então Jesus lhe replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus está no templo, evangelizando, ensinando, quando chega algumas autoridades e pergunta para ele, com que autoridade você faz o que você está fazendo? E quem te deu essa autoridade? Quem te autorizou? Porque a autoridade fala de autorização. Quem te liberou para fazer isso? Quem te deu essa autoridade? E Jesus responde com uma pergunta. Ele diz, o batismo de João era dos homens ou era de Deus? Por que Jesus faz uma pergunta quando alguém pergunta para ele acerca de autoridade? Eles estavam perguntando para Jesus, quem foi que deu sua autoridade para ele? E o que tem a ver João com esse assunto? João tem tudo a ver, porque foi através de João que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Foi através de João, ao Jesus ser batizado, que o céu se abriu. Mateus capítulo 3, que o céu se abriu, e a voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João Batista foi a porta de autoridade para o ministério de Jesus.
Nós estamos falando como crescer em autoridade. Por quê, queridos? É importante crescermos em autoridade, porque a dimensão da autoridade que temos, fala da dimensão ou do território que nós podemos alcançar. Ok? Nosso campo primário de autoridade, dentro daqueles que são casados, nosso território primário é a nossa casa, é a nossa família. Quando nós não temos autoridade dentro, nós não temos autoridade fora. A autoridade primeiro acontece dentro de casa. A autoridade é algo de dentro para fora. Preste atenção, porque nós estamos falando de Jesus. Eu deixei o melhor texto para o final. Nós estamos falando do Filho de Deus, do Criador dos céus e da terra. De um homem. Porque ele era homem e era Deus. Ele era Deus e ele era homem. Mas ele não veio para a terra como Deus. Ou melhor, ele não veio para a terra para ser reconhecido por Deus. Deus ele já era. Ele veio para a terra para ser reconhecido como homem. Isso faz toda a diferença. Por que que faz toda a diferença? Porque Jesus assumiu a minha condição e a sua. Ele assumiu o nosso lugar. Aquilo que você era, Jesus se tornou. E aquilo que ele é, nós nos tornamos. Aquilo que nós éramos, ele se tornou. E por que que ele se tornou o que nós éramos? É isso que nós precisamos entender. O Filho de Deus, Jesus, atribuiu a um homem chamado João Batista a sua autoridade. Pastor, mas como é que Jesus, que era maior do que João, porque João falou: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim. João Batista estava olhando de uma forma humana, de uma forma natural. Eu é que preciso ser batizado. Jesus diz assim: convém que seja assim, para que se cumpra toda a justiça. Ô João, a palavra justiça significa condição pela qual o homem é aprovado. A palavra justiça no grego é de kaiosune, condição daquele que é aprovado por Deus, estado daquele que é como deve ser. Jesus está se submetendo não a um homem, mas ao que estava sobre ele. Ao que estava sobre ele. Vamos para outro texto. Lucas capítulo 2. Volte um pouquinho se você está em Lucas 20. Vai para Lucas capítulo 2. Lucas 2. Acharam Lucas 2? Diz assim. Lucas 2, 51. Penúltimo versículo do capítulo 2, ok? Diz assim: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Aqui está falando de Jesus quando tinha 12 anos de idade. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Se você estudar, se você ler a partir do versículo 41 até o 52, você vai ver que Jesus está com 12 anos de idade, quando Maria e José esquecem Jesus no templo. Depois de alguns dias, 3, 4 dias, acharam Jesus e falaram: filho, nós estamos preocupados, nós estamos atrás de você. E Jesus falou: por que você estava me procurando? Eu estava na casa do meu pai. Ou seja, com 12 anos de idade, Jesus sabe quem é o pai dele. Mas o fato dele saber quem é o pai dele, um menino com 12 anos, o fato dele saber quem era o pai dele, não tira a submissão que ele tem sobre José e Maria. Ele se submete e desce com ele para Jerusalém. Ele se submeteu. Jesus estava crescendo. Ele sabia quem ele era, mas ele precisava aprender ou crescer em autoridade. Qualquer lugar que você chega, existe uma autoridade. Amém? Qualquer lugar que você chega, existe uma autoridade. A autoridade é a porta de entrada. A autoridade é a porta de saída. Qualquer lugar que você chega, existe uma porta de autoridade. Você pode ver que a Bíblia diz em João capítulo 10, que o ladrão, ele não entra pela porta. Que ele é ladrão.
Jesus, ele entra pela porta, porque a autoridade, ele reconhece a autoridade. A autoridade entra pela porta. Existe, queridos, pessoas que não crescem porque não reconhecem nível de autoridade. O seu nível de autoridade nunca será maior do que o seu nível de submissão. Você nunca será maior no que o que você faz, do que aquilo que você se submeteu para ser. É muito importante nós entendermos isso, queridos. As famílias estão destruídas pela falta de autoridade estabelecida. O que nós estamos vendo nas escolas, o que nós estamos vendo no país, não é reflexo do governo apenas, é reflexo da família destruída. Nós estamos mandando os nossos filhos para a escola, para serem educados. Escola não é lugar de educação, escola é lugar de alfabetização. Educação é em casa. Você não pode terceirizar a educação, irmãos. Educação não é professor que dá, educação são os pais. As escolas é para alfabetizar o seu filho. Não terceirize aquilo que é seu. Você está entendendo? Se os pais não dão educação, não é a escola que vai dar. Você está entendendo isso? Esse é o problema. Aí nós estamos vendo o reflexo na escola, aquilo que aconteceu dentro de casa. Como não se tem mais senhor nem senhora dentro de casa, quem é que vai respeitar um professor e uma professora? Havia épocas em que a professora era a maior autoridade da classe. E ela tinha tamanha autoridade que lá atrás elas até corrigia com vara. Sim ou não? Aí se estabelece, olha lá, o irmão já sabe ali, apanhou, não apanhou? Olha lá, ó. Aí sabe o que é que o governo faz? Estabelece uma lei que não pode dar o palmada. Não é que o professor não pode dar, não é uma lei contra o professor, é uma lei contra o pai. Aí a Bíblia diz para corrigir o filho com vara. Aí é o seguinte, irmão, você não vai poder bater não, mas quando ele crescer e fizer besteira, a rota vai poder chegar o pau nele. A lei proíbe os pais bater, mas libera a polícia bater. Então assim, se nós queremos resolver um problema de uma geração, primeiro que não se resolve em 1 ano, em 2 anos. Uma geração é pelo menos 20 anos. Se quiser resolver um problema de uma geração, nós vamos precisar arrumar o problema dentro de casa. Não é o próximo governo, não é o próximo... mas se for um presidente evangélico, não vai resolver do mesmo jeito. Você está entendendo? O que nós precisamos é estabelecer uma autoridade dentro de casa. Você está entendendo isso? O que nós precisamos é voltar a ser família. Sentar à mesa, desligar o WhatsApp. Você está entendendo? Celular na mesa não. Agora é hora de comer. Agora é hora de nós termos comunhão. Amém, queridos? É importante sentarmos à mesa. O foco da mensagem não é isso, mas é importante que eu falasse isso, porque Jesus, ele viveu entre família. Irmão, Jesus poderia ter aparecido como Elias. Elias já apareceu adulto, fazendo milagres. Jesus não, ele apareceu através do ventre de Maria, um bebezinho, ele cresceu, ele se submeteu. Irmão, Jesus é fantástico. Ele é fantástico. Você sabe por que ele é fantástico? Porque ele, sendo Deus, ele se tornou você. Só quem tem certeza de quem é, não tem medo de submeter alguém. Deixa eu repetir isso. Só quem não tem medo de quem é, não tem medo de submeter alguém. Presta atenção. Qual o propósito da autoridade? Nós estamos entrando para o foco da mensagem. Eu não quero ir longe não, ainda que eu tenho muitas anotações. Mas qual o propósito de autoridade? Nós temos um conceito totalmente errado de autoridade. Autoridade para nós é mandar. Autoridade para nós é ser grande. Autoridade para nós é estar acima de todos. Não, a autoridade pode estar sobre todos, mas não acima de tudo. Pastor, é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Ele não está acima de ninguém, ele está sobre alguém. Olha o que é que diz Mateus capítulo 20,
versículo 25. Você viu que nós estamos passeando nos 4 evangelhos? No final que nós vamos para outro lugar. Mateus capítulo 20, versículo 25. Olhe para mim, queridos. Presta atenção. Olhe para mim. Não adianta você trabalhar com comportamento quando o problema é a natureza. Olhe para mim. Não adianta você mudar comportamento sem mudar natureza. Se você quer mudar, ou se alguém quer mudar de vida, precisa mudar a natureza, não o comportamento. Tem gente que muda o comportamento, mas não muda a natureza. Você está entendendo? Se não mudar o nosso interior, nenhuma mudança será real. Se não mudar aqui dentro, escute, queridos, Jesus mudou a água e vinho? Mudou ou não? Vamos, gente, presta atenção no que eu estou falando. Jesus mudou a água em vinho? Mudou ou não? Não. Ele não mudou, ele transformou. Pastor, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Para ele mudar a água, ele colocaria um suco dentro dela, alguma tinta, e ela ficaria colorida. Isso seria mudar. Ele transformou. Transformação não é mudança. Transformação é algo totalmente oposto. Ele não mudou. Ele pegou algo que não tinha nada a ver com o vinho. Ele transformou. O evangelho não melhora você. O que melhora você é plástica. Arruma o nariz, coisa, estica, puxa. O evangelho não é para melhorar você. O evangelho é para transformar você. A ponto de aquilo que você era, agora você é irreconhecível. Foi transformado da água para o vinho. Jesus não quer melhorar você. O evangelho não faz você ficar menos ruim. O evangelho não faz você pecar menos. O evangelho te liberta do pecado. Não, pastor, eu bebia todo dia, agora eu só bebo uma vez por semana, aleluia. Estou melhor. Eu batia na minha mulher todo dia, agora eu bato só uma vez por mês, ela está até feliz. Não, irmão, isso não é evangelho. Evangelho é que eu não sou mais aquilo que eu era. A minha vida foi mudada. O que aconteceu? Eu não sei. Porque transformação você não explica. Quando levaram a água que tinha sido transformada em vinho, não era isso? Não é que foi mudada em vinho. Experimentaram, falaram, uau. Geralmente se coloca o melhor vinho, porque depois que todo mundo está chapado, qualquer vinho é bom, né? Se coloca o melhor vinho, mas você deixou o melhor por último. Você está entendendo? Vinho não vai água, irmãos. Vinho é feito da uva pura. Jesus não mudou a água em vinho, ele transformou. Ele pegou algo e fez algo totalmente diferente. É isso que o evangelho faz. Quando o evangelho, escute, quando não há essa metamorfose, essa mudança de vida, nós não entramos no evangelho, nós entramos numa religião. O evangelho nos cura. O evangelho nos liberta. O evangelho faz a gente ser um esposo melhor. Faz ser uma esposa melhor. Não porque o evangelho me melhorou, é que ele me transformou. E agora eu sou o melhor esposo. Esse é o propósito do evangelho. A transformação por dentro traz resultado para fora, irmãos. Tem gente que muda a aparência, irmãos, mas por dentro é tentar dar banho em porco, não é isso? Dar banho no porquinho, pai põe um lacinho nele. Tem gente criando porco dentro de casa, irmãos. O negócio está ficando esquisito. O povo está criando porco dentro de casa, irmão. Eu achei que eu nunca vi. Irmão, eu vou morrer e não vou ver tudo. Não, você pega um porquinho, irmão, dá um banho nele, põe um lacinho, passa um Mont Blanc nele. Deixa ele cheirosinho, mas ele continua sendo o quê? Porco, irmão. Se ele ficar no apartamento trancado ali, beleza. Mas se você levar ele para passear, soltar ele vai para onde? Para lama. É que o porco é porco, irmão. Não, é que a natureza do porco é isso, irmãos. Não adianta você dar banho em quem é porco, irmãos.
Tem gente querendo deixar limpo o porco, irmão. Escute, não adianta você pegar um pecador e falar para ele, veste um terninho, uma gravata. Ó, agora você está com cara de crente, hein? Ó, terninho, gravata. Tem gente que pensa que ser crente é usar terno e gravata. Você deu banho num porco, irmãos. Quando ele tirar o terno e a gravata, ele vai para a lama. Quando ele vê uma mulher passando, ele vai para cima dela. Porque não adianta mudar o exterior, tem que mudar o interior. E o interior não sou eu que mudo, não é você. O interior só Ele pode mudar. Você está entendendo? O Evangelho é para mudar a gente de dentro para fora. Gente frequentando a igreja, porque eu vim buscar uma bênção. Não que seja errado você buscar uma bênção. Jesus é o abençoador, Ele te ama. Amém? Ele andava por todas as partes fazendo bem. Mas escute, eu não quero apenas resolver um problema, eu quero mudar de vida. Você está entendendo? Eu não quero só resolver um problema, irmãos. Eu quero mudar de vida. Irmãos, quem não tem dinheiro tem problema por falta de dinheiro. Quem tem dinheiro está tendo problema com dinheiro. Você está entendendo? Nós temos pessoas que são donos de rede de lojas conhecidíssimas no Brasil, que moram em Alphaville. O filho dele ou dela está lá na Cracolândia. O dinheiro resolve? Existe um momento da nossa vida que a gente descobre que só Jesus pode transformar a minha vida. Eu não estou falando que o dinheiro é bom ou ruim, não é isso que eu quero dizer, irmãos. Pastor, mas ele é bom ou ruim? Depende na mão de quem está, irmãos. Meu foco não é falar disso, meu foco é dizer que o que você tem não resolve a sua vida. Só Ele pode mudar a nossa vida. Ele não é uma história, Ele não é filosofia. Não, Ele é uma pessoa que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é real, Ele é muito mais real do que essa pessoa que está sentada ao seu lado. Ele te ama como nunca ninguém jamais te amou. Esse Jesus. E Ele te ama tanto que Ele te cura. Ele te ama tanto que Ele te aceita como você está. Vamos continuar. Mateus 20, 25. Ok? Qual o propósito da autoridade? Mateus 20, 25. É isso? Mateus 20, 25. Isso, Mateus 20, 25 ao 28. Diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus está falando: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Jesus está falando, não é assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Versículo 28. Presta atenção, aqui ele está falando dele mesmo. Tal como o Filho do Homem não veio para a terra para ser, diga comigo, Jesus não veio para a terra para ser servido. Ele veio para a terra para servir. Assim, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Havia alguém maior do que Jesus na terra? Havia não? Não. Ele era alguém totalmente diferente. Não diferente em aparência, mas diferente em natureza. Ele não tinha uma natureza pecaminosa. Ele era puro. Ele não tinha nascido de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Ele nasceu através de Maria, que era uma virgem, e o Espírito Santo a engravidou. E ele não engravidou através de um relacionamento sexual. Ele engravidou através da palavra. Ele colocou Jesus no ventre de Maria. Agora ele está dizendo, irmãos, ele está dizendo que ele não veio para ser servido.
Nós estamos falando do Criador, porque Jesus é o Criador, sim ou não? O Criador é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, eles são um. Nós estamos falando do Criador, o Criador chega no nosso meio e diz: não, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Uau! Só quem é grande de fato pode se comportar assim. Quem não sabe quem é, irmãos, tem medo de perder o lugar. Quem não sabe quem é, precisa se autoafirmar. Mas quem sabe quem é, não precisa de afirmações. Eu sei quem eu sou porque eu sei e acabou. Você imagina se dentro de casa, lá em casa sou eu, a André e a Esther, eu batesse na mesa um dia lá, dasse o homem lá dentro e batesse na mesa e falasse: ó, aqui dentro de casa o homem sou eu. Imagina a André e a Esther dizendo assim: pois é, só tem você aqui, 2 mulheres, quem mais é homem aqui dentro? Presta atenção, todas as vezes que você precisa falar quem você é, deixa eu voltar, todas as vezes que você precisa afirmar quem você é porque você não é. Todas as vezes que precisamos afirmar quem somos, é porque nós não somos. Todas as vezes que você diz que é humilde, é porque você não é. Não, eu sou humilde. Não, quem fala que você é humilde é os outros, não você. Entende isso? Ele está dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão. Ele não veio aqui para ser servido, ele veio aqui para servir. Uau! Ele é maravilhoso, não é? Vamos em frente. Lucas capítulo 22. Vai um pouquinho para frente. Mateus, Marcos, Lucas capítulo 22. Eu te amo, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Lucas capítulo 22, versículo 24. Ninguém é como Jesus. Ninguém é santo como Ele. Ninguém é digno como Ele. Quando Jesus veio à terra, a terra viu um homem de verdade. Jesus era homem de verdade. A terra não tinha visto depois de Adão um homem de verdade. E quando Jesus tomou forma, o verbo se fez carne, a terra viu um homem de verdade. Um homem íntegro, um homem que não buscava títulos, não buscava posição. Algumas vezes tentaram fazer dele um rei, ele fugiu. Por que ele não queria ser ungido rei? Porque ele já era rei, irmãos. O reino dele não era deste mundo, ele não queria ser rei aqui ele queria ser servo. Presta atenção, Lucas 22. Nós estamos falando dessa parte agora, qual o propósito da autoridade. Lucas 22, 24 ao 29. Olha o que é que diz. Suscitaram também entre si uma discussão. Os discípulos estão fazendo isso, tá? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser maior. Os discípulos estão dizendo assim: ó, eu acho que eu sou maior. O outro está dizendo: não, fulano é maior. Mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós. O que está escrito? Maior entre vós. Leia o texto para você não falar errado. O maior entre vós. Ele está dizendo que o maior é o menor? Olha o texto. O maior entre vós é o menor? O maior entre vós seja como o menor. Não quer dizer que o maior é o menor, mas que o maior se comporte como o menor. O maior entre vós seja como o
menor, e aquele que dirige como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Na nossa cabeça, maior é quem está à mesa, porque alguém está servindo. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Claro que quem está à mesa é o maior. Pois no meio de vós, eu sou como quem? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Agora, Jesus está tocando em dois assuntos: autoridade e reino. Reino, no grego, é basileia. Governo. Jesus está falando: meu Pai me entregou um reino e eu concedo a vocês. Governo, autoridade. Jesus, escute, queridos, o maior não se torna menos porque serve. O maior seja como o menor. O maior é maior, irmãos. O maior continua sendo maior, mas deve se mover como se fosse o menor. O maior é maior, irmãos. Mas o maior deve continuar sendo maior, mas deve se mover como se fosse menor. Jesus disse: pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. O meu Jesus, o seu Jesus, veio nos servir. Não, irmão, se você tivesse uma revelação de quem Ele é, né, seu Jorge? Se você tivesse a revelação de quem Ele é, você fala: não é capaz, não é possível, não há a mínima possibilidade do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lavar os meus pés. Não é à toa que Augusto Cury, o maior ateu, considerado o maior ateu no Brasil, reconheceu Jesus quando foi estudar a Bíblia. Porque Jesus é fantástico. Augusto Cury tentou provar que Jesus era uma criação humana, ou uma criação da mente humana, e ele quis provar isso, porque ele se considerava o maior ateu. E ele foi estudar, e quando chega na hora da passagem da Bíblia, que Judas dá um beijo nele, e ele diz: amigo, que vieste? Augusto Cury pirou o cabeção. Ele disse: não é possível, ninguém com raciocínio humano ia criar uma história como essa. Porque você está sendo traído, você quer revidar, mas Jesus disse: amigo, a que vieste? Ele deixou o trono de glória. Nós vamos chegar lá para servir você. A maior autoridade, irmãos, o Criador se tornou criatura. É como se o Steve Jobs, não sei se eu estou falando certo, é como se o Steve se tornasse um computador. Foi ele que criou o Mac, ok? É como se ele se tornasse aquilo que ele criou. Irmãos, quem cria algo é maior do que o que cria. Quem cria algo tem domínio sobre o que cria. O Deus que criou você se tornou você. Todas as vezes que eu entro nesse assunto, eu fico chapado, irmão. Eu fico louco. Como é que alguém me ama desse jeito? Como é que alguém se preocupa comigo desse jeito? Como é que alguém deseja tanto o meu bem? Uau! Olhe para mim. Olhe para mim.
Essa frase aqui não é minha, essa frase é do Juscelio, tá? Essa frase é do pastor Juscelio. Se desejamos estar sentado à mesa, Deus levantará alguém para nos servir, mas não cresceremos em autoridade. Se você deseja ficar sentadinho para ser grande, para parecer grande, Deus vai levantar alguém para te servir, mas você não vai crescer em autoridade. Você só cresce em autoridade quando você sai da mesa e vai servir. Jesus saiu da mesa e foi servir. No reino, você não se torna grande pela posição que você tem. Ah, eu sou o pastor fulano de tal. Isso não te dá direito a ser grande, te dá direito a responsabilidade. Ser grande não é ter um título. Quanto maior o seu nível de servo, maior o seu nível de autoridade. Não é quantas pessoas estão te servindo, é quantos você está servindo. Um dono de uma empresa com 1000 funcionários, ele pode pensar: a minha empresa é gigantesca, eu tenho 1000 empregados. Se ele olhar para esse lado, ele está errado em falar nisso? Não, mas ele pode olhar para o outro lado: a minha empresa sustenta 1000 famílias. Mudou que ele tem 1000 funcionários, mas o foco dele mudou. Nós temos um conceito de autoridade errado, irmãos. Tem gente que pensa que por Deus colocar o marido como cabeça, ele pode mandar na mulher. Não sei de onde ele tirou isso, irmão. O cabeça, irmãos, é o que serve o corpo. Enquanto a gente não entender isso, a gente não sabe o que é autoridade. Autoridade, irmãos, Jesus não se colocou em algum momento dizendo: eu estou aqui, vocês precisam me servir. Não, o reino não funciona assim, irmãos. Quanto maior o seu nível de entrega, maior o seu nível de autoridade. Escute, na economia de Deus, o 0 à direita não funciona, é 0 à esquerda. Se você tiver o número 1 e colocar o 0 do 1, o 0 do lado direito do 1, quanto você tem? Se você colocar mais um 0, 100. Se você colocar mais um 0, 1000. Se você colocar mais um 0, 10.000. Mais 2 0, 10.000, não é isso? No reino não. Até o número 1. Se você colocar um 0 à esquerda, você tem valor. Mais um 0 à esquerda, lá funciona totalmente oposto. Irmãos, tem hora que eu fico pirado com a religião, irmãos. A religião tem hora que me faz dar vontade de bater a cabeça. Porque o pessoal pega Deuteronômio 28, Léo, e eles dizem assim: Deus vai te colocar como cabeça. E eles acham que cabeça, irmãos, é mandar. Deus me levantou como cabeça nessa empresa. José foi cabeça no Egito, irmãos. Vamos lá, gente. José foi cabeça no Egito. Não, o cabeça era Faraó, mas o pescoço era José. O Faraó era o cabeça, mas o pescoço era José. Quem movia a cabeça era ele. Daniel foi cabeça na Babilônia, irmãos. A questão não é a posição que você alcança, mas é o nível de influência que você tem. O que vai fazer a diferença não é o lugar. Você tem quantidade de funcionários que você está acima? Não. Existe? Quantos? 500 funcionários esse menino lidera. É sobre 500 lojas ou líderes? Líderes e base, ele toma conta de 500 funcionários. Presta atenção, irmãos. Isso pode fazer dele, numericamente, o maior líder. Nós temos outros chefes aqui dentro. Você toma conta de quantos, Regi? 30. Se você for olhar numericamente, ele está acima do Regi. Mas o reino funciona assim? Não. Pelo amor de Deus, igreja, nós precisamos sair dos valores do mundo e entender os valores do reino. Esse menino senta na minha sala de aula toda terça-feira
para me ouvir ensinar sobre fé. E os olhos dele chegam a brilhar quando ele está ouvindo sobre fé. Escute! Não é quantos você manda, é quantos você serve. Se ele entender que ele está lá para ganhar dinheiro, ele só vai pensar em quanto ele ganha. Mas pergunta para ele o que ele faz com as pessoas que têm problemas. 500 pessoas mostram problema para ele, mostra ou não mostra? Quantas dessas 500 pessoas vão faltar na empresa amanhã? Será que existe um dia que não falta um? Levar para a sala e falar, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Uau! Sabe o que eu amo em Jesus? Porque quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é que tinha condições de atirar a primeira pedra? Algumas daquelas pessoas tinham condições de atirar a pedra. Só tinha uma pessoa que tinha condições de atirar a pedra. Quem? Jesus. Ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, só quem tem condições de atirar a primeira pedra aqui sou eu. Quem queria tirar a pedra, não tinha condições. E quem tinha condições, não quis atirar a pedra. Quem tinha condições de jogar a pedra, perdoou. E quem queria jogar, não tinha condições. Às vezes você tem condições de jogar a pedra, mas você decide perdoar. Nós não somos grandes quando reivindicamos o nosso direito. Nós nos tornamos grandes quando abrimos mão do nosso direito para servir. Isso é totalmente antagônico, isso é totalmente oposto. E eu estou falando de Jesus, eu estou usando paralelos entre você e eu, entre nós, mas eu estou mostrando a pessoa de Jesus, o quanto ele é grande. Nós crescemos em autoridade quando servimos a mesa. O homem pode ser a maior autoridade dentro de casa, mas a mulher é a última a sentar à mesa. O homem era a maior autoridade dentro de casa, mas a mulher é a última a sentar à mesa, porque é ela que serve. Naquele momento, o homem tem a posição de maior, mas a mulher é maior que o homem. Ela não é maior porque ela manda, ela é maior porque ela serve. Homens, vocês querem ser grandes dentro de casa? Coloca a tua mulher para sentar e serve ela. Não vejo nenhum homem falando amém, irmão. Você quer ser machão dentro de casa, meu? Eu sou o homem aqui dentro. Fala para ela, senta aqui. Vou servir você um jantar hoje. Ter autoridade para mandar é fácil. Eu quero ver você ter autoridade para servir. Seja homem de verdade mesmo. Homem bravo, acorda de manhã primeiro que ela, põe um café na cama para ela. Mostra que você é homem mesmo. Aqui ó, o tanto que eu sou homem. Está aqui meu amor, a bandejinha para você. Que as mulheres iam gostar disso, não? Nós estamos entendendo tudo errado. Vamos para o último versículo, vai. Filipenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses capítulo 2. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses. Acharam? Uau! Esse texto é maravilhoso, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Sabe por que ele vai curar pessoas aqui hoje? Porque por mais que nós o adoramos, ele está aqui para servir. Por mais que não tenha ninguém maior do que ele neste lugar, mas ele está aqui para servir. Filipenses 2, versículo 5.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, ele não pegou à força o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Quem esvaziou ele, irmãos? Quem esvaziou ele? Quem furou a bexiga dele, irmãos? Ele mesmo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma, tornando-se servo. Leia a Bíblia. Tornando-se servo. Vamos, gente. Ele continua sendo o Senhor, mas ele assume forma de servo. Ele continua sendo o Senhor, Alan, mas ele assume a forma de servo. Assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança. Peraí. Gênesis capítulo 1, 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, lá no Éden, ele está criando o homem à imagem dele. Agora aqui em Filipenses, ele está se tornando a imagem do homem. Lá no Éden, ele te fez igual a ele. Segundo Paulo em Filipenses, ele se tornou igual a você. Lá no Éden, ele olhou para ele e te fez. Em Filipenses, ele olhou para você e se tornou. Lá no Éden, ele olhou no espelho e falou: vou fazer o homem desse jeito. E desenhou. Aqui em Filipenses, ele olhou uma foto sua e falou: vou me tornar como você. Você é pecador? Ele falou: eu vou ser como você. Você é enfermo? Eu vou ser como você. Você é pobre? Eu vou ser como você. Você é maldito? Eu vou ser como você. Tudo que você era, ele se tornou. E tudo que ele é, você se torna a partir do Calvário. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. É isso que os fariseus não aceitavam, irmãos. Porque os fariseus achavam que Jesus ia flutuar, que ele ia nascer num palácio. Ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa manjedoura, mas ele era filho de Deus. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Irmão, ninguém humilhou ele não, irmãos. Ninguém humilhou ele. O pastor humilhou assim, mas antes de alguém humilhar ele, ele já tinha se humilhado. Escute, irmãos, olhe para mim. Quando você oprime alguém, você é oprimido junto. É impossível você oprimir alguém sem ser oprimido junto. Todo opressor é oprimido. Você nunca pode fazer o que você não é. Antes de alguém humilhar Jesus, ele já tinha se humilhado, irmãos. Ninguém pode humilhar mais você do que quando você decide se humilhar diante de Deus. Eu vejo gente fazendo campanha para ser exaltado, irmãos. Mas a Bíblia diz que os humilhados é que serão exaltados. Tem gente fazendo campanha, Deus vai me exaltar naquela empresa. Não, irmão, deixa eu te dar um caminho para você ser exaltado. Vê como é que você faz lá para ser humilhado. Onde é que está a bênção da exaltação? Na rota da humilhação, irmão. Quem pega a rota da humilhação termina no lugar da exaltação. Mas ninguém quer ser humilhado, irmão, só quer ser exaltado. Deus é Deus na minha vida, aleluia. Ele vai me exaltar naquele lugar. Irmão, todas as vezes que se algum momento Deus falar comigo assim: filho, vou te exaltar, a primeira coisa que eu vou pensar é na humilhação. Ele fala: vou te exaltar nessa terra, aleluia.
Eu estou entendendo que ele está falando assim: você vai ser humilhado um bocado, depois você vai chegar lá. É o caminho, irmãos. Ninguém podia humilhar Jesus se ele não tivesse se humilhado. Ninguém podia matar Jesus se ele não tivesse sido entregue. Agora por quê? Para quê? Que ele precisava disso? Por você. Ele não veio aqui para ser grande, irmãos. Grande ele já era. Ele veio aqui para ser pequeno. Ele não veio aqui para ser Deus, irmãos. Deus ele já era. Ele veio aqui para ser homem. Irmãos, se você chega numa posição, você quer diminuir, não? Quer ou não? Quando você chega numa posição, irmão, você quer ir daí para frente. Tem gente que diz que retroceder nem para dar impulso, né? Irmãos, Jesus estava lá na ponta. Lá na ponta. Não tinha mais nada à frente dele. Não tinha mais nada acima dele. Ele voltou. Ele poderia ter acabado comigo e com você. Ele poderia ter destruído a terra novamente. Mas ele falou: eu não vivo sem você. Sabe o que Jesus disse na cruz do Calvário, irmãos? Não é que está escrito não, mas eu enxergo nas entrelinhas. Eu prefiro morrer do que viver sem você. Pode matar. Ele falou: mata. Eu prefiro a morte do que viver sem você. Uau. Vamos terminar. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ponto. Aqui, esse ponto fala muito. Esse ponto termina uma condição. Esse ponto termina uma história. Esse ponto leva ele a uma nova fase. Aqui acabou. Ele foi obediente até a morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também, perceba que no versículo 5 tem também. Perceba que no versículo 9 tem também. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou. O último versículo que nós lemos, ou melhor, o último versículo que nós lemos termina falando do quê? De humilhação. Quem humilhou ele? Ele mesmo. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira. Não foi de uma maneira, foi sobre a maneira. Que Deus o exaltou sobre maneira. Ele deu um nome acima de todo. Mas o progresso dele, escute o que eu vou falar, o progresso dele foi progressivo, redundantemente falando, o progresso dele foi progressivo ou o progresso dele foi regressivo? Ele cresceu porque ele foi crescendo ou ele cresceu porque foi diminuindo? Vamos, gente. Ele cresceu porque ele estava indo de baixo para cima, foi de cima para baixo. Escute, uma criança nasce com tantos centímetros, vai chegando, não é? 1 metro tanto, não é assim? Jesus veio de 10 metros, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E Deus o exaltou sobremaneira, pelo que lhe deu um nome que está acima. O que eu quero que você entenda é o seguinte: toda essa promoção, eu vou usar o termo promoção, tá? Toda essa promoção foi porque ele se deu bem ou porque ele se deu mal? Toda essa promoção foi porque ele ganhou segundo aos nossos olhos ou porque ele perdeu segundo aos nossos olhos? Você se torna grande quando? Quando você chega no cargo máximo da empresa? Que coisa antagônica, irmãos. Se Deus não é gente.
Esse evangelho não dá para ser explicado, irmãos. Todo mundo passava por ele e dizia: olha lá, está acabado. Ele dizia: não, estou terminando. Todo mundo dizia: agora ele morreu, acabou. Irmãos, olhe para mim. Você sabia que a morte morreu? Você viu essa notícia na TV? Não. A morte morreu. A morte morreu no dia que ela matou Jesus. O dia que a morte matou Jesus, ela perdeu o poder sobre a sua vida. Porque a morte, sem perceber, disse: eu vou matá-lo. Jesus falou: me mata que eu te mato. Na hora que ele morreu, a morte morreu. E a Bíblia diz assim: aqueles que crêem no Senhor de modo algum sofrerão dano da segunda morte, sofrerão dano da morte eterna. O que é isso, irmãos? Ele te ama. Ele te ama. Ele é digno de toda a nossa adoração. Ele é digno de todo o nosso louvor. Ele é digno que nós ergamos as nossas mãos. Ele é digno que nós passemos horas na presença dEle. Ele é digno de ser adorado. Deus lhe deu um nome. Deixa eu terminar essa parte aqui. Pelo que Deus lhe deu um nome, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele alcançou os lugares altos, descendo aos lugares baixos. Ele cresceu, se tornando pequeno. Ele foi exaltado quando foi humilhado. Ele se tornou Senhor, ou ele assumiu a posição novamente de Senhor dos senhores, quando ele se tornou como aquele que serve. Ele voltou à posição de Deus, depois de ter se tornado semelhança de homem. Ele te ama. 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 De todo o sofrimento que você tem passado, de toda a dor que você tem sentido, Ele está dizendo: eu te amo. Eu quero você para mim. Ele está dizendo: eu te amo tanto. Tem gente que diz assim: Deus mandou essa doença. Mentira! Ele não manda doença, Ele leva a doença. Deus está me testando. Mentira, Deus não testa você com mal. Ele assumiu o teu lugar. Ele assumiu o meu lugar. Vamos colocar de pé. Eu gostaria que a gente se colocasse de pé, mas que não houvesse movimento para nós irmos para o banheiro. Neste momento nós vamos ministrar. Se coloque de pé, por favor, fique no seu lugar. Não é o momento de você ir no toalete, por favor. Feche teus olhos. Ele saiu da mesa celestial e assumiu uma posição de servo. Feche teus olhos. Oh papai, que amor é esse? O Senhor é lindo. O Senhor é digno de ser exaltado. Não há ninguém como o Senhor neste lugar. Feche teus olhos. Deixa o amor dele te tocar.
Deixa o amor dele te tocar. O que ele exige de mim, pastor? Nada. Ele quer você. Ele te ama. Ele conhece o teu sofrimento. Ele conhece as tuas dores. E Ele te trouxe aqui nessa noite para revelar o amor dele a você. Aquilo que você não consegue resolver, Ele resolve. Aquilo que os médicos não conseguem fazer, Ele faz. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Espírito Santo, flui neste lugar. Flui neste lugar. Toca em homens e mulheres, em jovens e crianças. Toca-nos. Feche teus olhos. Larandorecanda. O teu nome, novo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome. Alabacama manto e alabacu. Honra ao teu nome. Alaraie cosuicanda namasso. O nome que é maior que todo nome. Suicalamahassa. Seja exaltado, Aí alababacome canta na baie. seja exaltado, Adore Ele. seja exaltado, Exaltado. seja exaltado, seja exaltado, Aí alababacai. seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, Lama condere canta na o rabasso. nome que está sobre todo nome. Oh, rabababaie. Toda honra ao teu nome, honra ao teu nome, o nome seja exaltado.
nesse mesmo ambiente de adoração, eu gostaria que todas as pessoas que precisam de um milagre na vida na área da saúde, viessem aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode vir aqui, traga a pessoa aqui na frente. Queridos, a igreja vai ficar no mesmo lugar, não vai no banheiro ninguém, por favor. Pode trazê-lo, Marcelo. Pode vir à frente. Escute, vocês que estão aqui à frente, olhe para mim. A cura não é uma promessa, ela é um fato. Um fato. Por que é um fato? Porque Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E não é da vontade de Deus que nós sejamos enfermos. E é com essa certeza que nós podemos orar e desfrutar desse milagre. Eu gostaria que cada um dos meus alunos de terça-feira, já tem o Alan aqui, cada um dos meus alunos viesse orar por uma dessas pessoas. Pode vir, por favor, meus alunos, preferência mulher com mulher, homem com homem, se tiver, pode vir. Nós estamos estudando, nós estamos aprendendo a palavra. Eu quero que você que está aqui à frente, abrace ela. Preciso de mais uma mulher aqui, mais uma menina aqui. Dinha aqui, Dinha. Dinha aqui. Amém. Preciso de mais uma aqui. Aqui do lado aqui. Feche teus olhos. Você que está recebendo a oração, só feche teus olhos e receba. Vocês que estão na escola, libere a cura sobre essas pessoas no nome de Jesus. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor.
sua mão para cá. Vocês que estão aqui na frente, só receba, feche teus olhos. Nós queremos no milagre agora aqui. Feche teus olhos, vocês que estão aqui à frente. Pai, nós estamos na tua palavra. E a tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as dores e as enfermidades. Por isso agora, que toda dor vai embora agora. Toda doença saia agora. Diabetes desapareça aqui agora em nome de Jesus. Toda paralisação dos membros volte a funcionar agora. Agora, nervos, tendões e ligamentos volte a funcionar agora. Agora, volte a funcionar agora. Agora, vai voltando para o lugar. Eu ordeno, volte a funcionar agora. Volte a funcionar agora. Agora, volta. Em nome de Jesus. Volte a funcionar agora. Eu declaro milagres se manifestando agora. Coração novo, veias desentupidas. Agora, milagre se manifesta aqui agora. Toda depressão, toda angústia, toda dor, toda tristeza saia. Agora. Volte a andar agora. Em nome de Jesus, anda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, milagres. Pessoa que não consegue dormir, seja liberada agora. Pessoas que estão assistindo pela internet, seja tocada pelo poder de Deus agora. Curas, milagres na sua área emocional, na sua área sentimental. Agora os milagres. Agora, Senhor, órgãos sendo trocados neste lugar. Pessoas que eram dependentes de remédio, seja livre agora. Milagre se manifesta no nosso meio pelo poder de Jesus Cristo. Essas pessoas não sairão daqui do mesmo jeito, porque o milagre acontece agora. Agora. Vida de Deus, cura da planta dos pés à cabeça, milagres. Agora. Deus Pai abandonou. Se existe algum movimento que você não podia fazer, tente movimentar agora. Se havia algum caroço, procure dentro de você. Em nome de Jesus, igreja, ergue as suas mãos, adore ao Senhor. Cessou o seu respirar. Ergue as suas mãos aos céus e adore ao Senhor, adore ao Senhor. A guerra começou, a morte enfrentou, Todo o poder das trevas vencido foi, e a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, de nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, ressuscitou, ressuscitou.
favor. Pra sempre. Pessoas estão saindo daqui curadas. Pessoas estão saindo daqui curadas, transformadas. A tua vida não será mais a mesma. A tua vida não será mais a mesma. A tua vida não será mais a mesma. Ele vive, ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Cantemos aleluia, cantemos aleluia, cantemos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Eu quero orar por você antes de nós encerrarmos. Feche os olhos. Pai, em primeiro lugar eu te agradeço porque curas aconteceram neste lugar. E nós ouviremos respostas e testemunho disso que o Senhor fez. Pessoas que estavam sentindo dores constantes não vão sentir mais. Movimentos que estavam paralisados voltaram a funcionar em nome de Jesus. Nós temos uma semana de milagres pela frente. Eu abençoo o teu povo, que de uma forma sobrenatural o reino se manifeste. Homens e mulheres cheios do teu espírito, homens e mulheres que vão se relacionar contigo em outra dimensão. As nossas casas, os nossos casamentos abençoados, nossos filhos, as nossas famílias sendo salvas e transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Portas de emprego se abrindo, milagres acontecendo na vida do teu povo. Eu declaro, Senhor, uma semana poderosa, uma semana de boas notícias, pelo poder de Jesus Cristo. Senhor, nessa noite o Senhor nos tocou, nessa noite o Senhor tocou em nossas vidas, e nós não seremos mais o mesmo, nós não seremos mais o mesmo. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor. Pastor, o Senhor faz milagres. Eu faço o que Jesus mandou fazer. Vidas estão saindo daqui tocadas, eu tenho certeza disso. Amém, queridos? Você tem uma semana poderosa. Invista tempo com a palavra de Deus. Invista tempo orando ao Senhor. Deixa eu dar os avisos para nós encerrarmos. Fique no seu lugar. A partir